pessoal, estamos de volta ao estúdio Astros Wave. Eu sou Liz, Head de Marketing da Astros Digital, e hoje a gente vai conversar com os nossos analistas de marketing sobre um pouquinho mais de como funciona a nossa entrega estratégica, de como o cliente pode participar mais, como pode usufruir mais dos serviços da agência. Vamos falar um pouquinho do todo das dinâmicas que a gente tem aqui dentro da agência. Primeiramente, quero que cada um de vocês se apresentem, e começando pela Aline. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu tenho mais de 15 anos de experiência com marketing, eu sou formada em jornalismo, com mestrado em análise de discurso, e atuo aqui na Astros como analista de marketing e com um amor sempre muito grande pela parte estratégica. Bem-vinda. Jorge. Olá, pessoal, meu nome é Jorge, eu tenho formação técnica em administração e estou cursando marketing hoje e sou analista de marketing aqui da Astros Digital. Bem-vindo, Jorge. Júlia. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Júlia, eu trabalho aqui na Astros há uns 2 anos, mais ou menos, e também sou muito fã da estratégia, mas mais focada no atendimento ao público. Bom, então vamos começar, pessoal. Para a gente poder começar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, vamos começar do começo, né? Como a gente começa quando um cliente novo chega na Astros. Vamos falar um pouquinho de processo de onboarding e do planejamento estratégico, né? Quando o cliente está contratando uma agência, a gente traz para ele que nós vamos ser os parceiros estratégicos dele. A gente vai não somente entregar um card, entregar um vídeo, peças soltas, né? Mas a gente vai entregar toda uma inteligência, toda uma estratégia para ele poder ter toda a evolução da marca, né, da empresa dele. Aline, nessa trajetória inicial, qual que é o papel do analista nesse processo? Perfeito, Liz. Acho que você introduziu muito bem aqui essa questão da estratégia e do onboarding, né? Que falando no bom português é a entrada do cliente. Esse ponto é muito importante para o alinhamento das expectativas, né? E é onde também o analista entra para que possa ajudar a compreender, nesse papel de compreender qual é a dor do cliente e, a partir do cliente, qual é a dor do cliente, né? Mas a gente inicia esse processo compreendendo muito bem, e por isso que a gente sempre parte de um diagnóstico. A gente nunca vai iniciar para o cliente fazendo já um post na rede social, a gente já não vai fazer uma captação de um vídeo, de fotos, nada disso, sem compreender muito bem qual é o cenário do cliente, qual é o cenário do mercado e de que forma a agência vai poder atuar para ser efetiva nesse processo de ajudar a resolver essas dores e também de entregar um resultado para o cliente, né? E o marketing é sempre importante a gente ter em mente que ele não é um território livre, né? Porque se tem muito o entendimento e a gente tem muitas abordagens, né, que a gente recebe por aí de pessoas que, então eu sei operar uma câmera, eu sei fazer um post ali num Canva da vida, né, vamos dizer assim, e então eu tô pronto para fazer o marketing. Talvez o seu, mas não... eu vejo muita gente hoje saindo por aí, tô tão pronto que então eu vou oferecer, né? Então são pessoas de outras especialidades que elas entram no marketing para resolver problemas e elas não têm esse aparato técnico, né? A gente não tira as coisas que a gente está fazendo do nada. Nunca é um post que ele inicia simplesmente por um post. A gente tem toda uma caminhada para pensar em qual vai ser o conteúdo que vai realmente trazer um resultado, né? Então, nesse sentido que acaba se tornando perigoso, um território que todo mundo acha que, eu sei fazer, eu posso atuar, eu posso vender. E aí tem especialmente as palavras em inglês, né, que o pessoal começa a usar. Então, vamos fazer o seu onboarding num kickoff e eu vou te entregar naming e branding. E aí acaba que mistura um monte de coisa, mistura muita parte técnica, e aqui na agência, como especialistas, a gente tem especialistas em várias áreas. Né? Então, tem ali o especialista que vai fazer o naming, tem quem vai fazer o branding, tem quem vai atender, né, o redator do conteúdo, o pessoal da produção. Então, é toda uma inteligência envolvida por trás. Sempre tem, né? Quando a gente faz um post, um vídeo, é claro, é muito importante, mas é a reta final.
a gente sempre tem uma estratégia até chegar no post, até chegar no vídeo, que é o visual, né? A gente acaba se apegando no visual. É o que a gente vê no Instagram, é o que a gente vê, talvez, numa empena passando pela rua, mas, na verdade, atrás disso sempre tem toda a estratégia, que é o foco da agência, né? A gente está sempre em busca da estratégia para, no final, dissolver isso em materiais visuais. E para, no final das contas, dar resultado, né? O que o cliente busca a agência, ele espera um resultado, né? E é só com estratégia que a gente vai conseguir entregar resultado. Só para dar uma encerrada, isso é bem importante mesmo, e todos esses pontos, e para encerrar, a estratégia não é, a gente não pensa no post, a gente não pensa no vídeo, no e-mail marketing. É o conjunto que a gente faz as conexões para poder entregar essa estratégia para uma evolução, para um crescimento da marca mesmo, né? Então, já indo para uma próxima pauta, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre o papel estratégico de campanhas, né? Quando a gente fala de campanha, de venda, geração de leads, enfim, é isso que a gente faz também. Além do planejamento estratégico de comunicação, de marketing como um todo, quando a gente vai pensar nas campanhas para atingir aquele objetivo específico, tem todo um know-how também que a gente trabalha para poder fazer essa entrega, né? E aí eu queria escutar um pouquinho do Jorge, né? Como é que você alinha, como é que funciona toda essa estrutura de campanha com os nossos clientes? Perfeito, Lise. Tudo começa por uma coisa que às vezes é simples e às vezes não é, né? Entender o que o cliente quer e o que ele precisa, né? Então, o que ele está buscando? Reconhecimento de marca, geração de leads, né? Alavancar desempenho no e-commerce, né? O que ele está buscando? Então, a primeira etapa é a gente traduzir isso por meio de um briefing, né? O briefing ele vai coletar dados e informações ali do cliente, né? Para a gente desenvolver essa campanha. Depois que nós executamos essa leitura do briefing, nós refinamos esse briefing com o cliente, alinhando as expectativas, definindo metas, cronogramas, né, tom da comunicação e até pontuais dúvidas que nós possamos ter, né, na leitura do briefing. Né? Dessa forma, a gente consegue entender a campanha com entender, né, e desenvolver a campanha com mais assertividade. Depois disso, a gente tem um caminho aqui na Astros muito bem estruturado, né, para o desenvolvimento dessa campanha, porque a gente acaba envolvendo muitas pessoas, redatores, designers, analistas de mídia paga, pessoal que trabalha com estratégia, organização, e aí a gente tem tudo isso muito bem definido, né? O que a gente faz? A gente cria primeiro o planejamento e o conceito criativo da campanha, né? A gente faz essa criação para depois aprovar com o cliente. O cliente retornando essa parte, nós partimos para o desenvolvimento e o cronograma de execução. Após nós temos a revisão, todo o material desdobrado, e nós enviamos para o cliente aprovar novamente todo o material desdobrado e assim nós executarmos a campanha. Parece algo simples, mas né, não é tão simples assim, porque nas campanhas maiores nós temos envolvimento de até mais de 10 pessoas aqui da agência, né? E uma campanha bem feita, ela não nasce do além, né? E por isso que o nosso processo interno, ele é muito bem definido nessa parte de campanha. E aí com isso vem 2 pontos que eu considero muito importantes, né? Que é estabelecer o prazo de entrega de cada etapa, né? Para a gente não ter que passar por algum sufoco, alguma surpresas, coisa, né, alguma coisa do tipo. Isso vale tanto para nós internamente quanto para o cliente, né? Porque se a gente tem prazo que é muito apertado, a gente acaba pulando etapas, a gente acaba muitas vezes fazendo as coisas na urgência e daí a campanha acaba não saindo da maneira que deveria sair, né? E o cliente ele é uma parte ativa desse processo. Né? Ele tem que aprovar no tempo certo, ele tem que fornecer as informações que nós solicitamos, né, como o briefing que eu comentei antes, né, e principalmente confiar no processo, né, no nosso processo. Quando tudo isso acontece, a gente entrega o nosso melhor resultado. E aí, quando isso não acontece, a gente acaba tendo sempre que correr para apagar incêndio. Então, respondendo, né, de uma forma mais objetiva, a campanha é a estratégia em ação.
né? Então, ela não vai nascendo da correria, ela nasce da clareza. Clareza das informações que nós vamos receber e clareza também do todo que nós desenvolvemos das campanhas. E nem sempre, só para complementar, nem sempre vai ser um processo tão rápido, né? A entrega de uma campanha, mas como o Jorge bem colocou, ele é todo estruturado para que se tenha o resultado que se espera. Acho que é bem importante a gente trazer aqui, frisar também que a agência ela não é uma Graphic Express, né? Não fazendo uma crítica às gráficas que você coloca ali e imprime, né, algo. Tudo muito pensado de acordo com essa estratégia anual que está planejada para ele. E esse ponto, né, de que às vezes essa sinceridade com o cliente também, de ter esse diálogo aberto, de dizer que às vezes o que ele quer, como ele pensou, não é como realmente vai funcionar, né? Confiando na gente como especialista que vai guiar ele, que vai estar de mão dada e que vai ser mais um parceiro para somar com o negócio dele, né? Exatamente. É o que eu sempre falo, né? A agência, ela entende, é especializada no marketing, né? E o cliente, ele é especializado no segmento dele. Então, a gente precisa dessa corresponsabilidade dos clientes, né? Eu falo que é uma corresponsabilidade porque a gente não vai fazer tudo sozinho. A gente precisa do briefing, a gente precisa das aprovações dele, a gente precisa que os prazos sejam cumpridos de ambos os lados, né? Para a gente poder entregar a campanha da melhor forma e poder rodar e trazer, buscar os resultados que a gente definiu como meta ali. E trazendo, então, um pouco sobre a próxima pauta também, né? Vindo disso, dessa corresponsabilidade do cliente, dessa importância do envolvimento dele, né? Muita gente acha que, a partir do momento que contrata a agência, não vai precisar de fazer absolutamente mais nada, né? Eu queria falar chamar a Júlia para falar um pouquinho mais sobre esse relacionamento com o cliente. Como fazer o cliente, de fato, se envolver com essas estratégias que a gente traz, com as validações, com o dia a dia que a gente lida aqui na agência com ele. Bom, a gente, aqui no dia a dia, a gente entende que isso é uma via de mão duplas, né? A gente precisa tanto entregar quanto a gente precisa receber. Por exemplo, para desenvolver uma campanha, como o Jorge comentou, e entender o que o cliente de fato quer. Muitas vezes não é o que ele precisa, mas entender qual é a ideia dele, porque como você mesmo comentou, Lizzy, quem entende do assunto, quem entende do negócio é o cliente. A gente entende do nosso negócio como agência, da estratégia, e a gente consegue montar muito melhor, trazer ideias diferentes quando o cliente se envolve mais. A gente consegue ver um horizonte maior à frente e saber direcionar para, de fato, aonde a gente quer chegar. Eu acho que o cliente trazendo as suas dores, as particularidades de cada do seu negócio, a gente consegue desenvolver melhor a campanha, trazer melhores resultados, que é o que a gente precisa de fato. E com isso, tanto do lado dele quanto do nosso, a gente ter uns resultados positivos, né? Aline, Jorge, algo para complementar? Acho que para complementar a fala da Júlia, que é bem importante esse processo de construção conjunta. Então, acaba tendo mais valor, né, quando o cliente consegue se envolver e ele participa com a gente. Então, tem mais valor para ambos os lados, né? Acho que todo o processo ele se torna mais leve, se torna mais satisfatório. Inclusive, nós apresentávamos um diagnóstico ontem e o cliente nos trouxe um feedback muito bacana, que ele disse, é gostoso vir aqui falar sobre isso com vocês, porque é um cliente que ele está construindo junto com a gente. Então, acho que isso faz toda a diferença e para a gente, né, também entrega um valor no final do dia de saber que o que a gente está fazendo, o que a gente está entregando e construindo junto com o cliente faz sentido. Um outro ponto que eu acho importante também é quando o cliente chega, voltando lá no onboarding, no planejamento, eu sempre costumo falar, né? A gente pode ter as nossas reuniões mensais, né, para apresentar relatórios, para fazer alinhamentos, mas na chegada do cliente, às vezes as reuniões vão precisar ser semanais, às vezes a gente vai precisar reunir mais vezes para a gente aprofundar de fato ali, né, nessa estratégia, nessa dor do cliente, para a gente conseguir entender as soluções que a gente vai levar para ele, e aí depois o dia a dia vai fluindo cada vez melhor, mas não que ele não vai precisar continuar se envolvendo, né, mas a gente vai entender cada vez mais do negócio do cliente para
ajudá-lo e, consequentemente, ele tem que continuar nos ajudando também, né? Trazendo um pouco sobre isso, né, dessa conversa, do que a gente executa ao longo dos meses, do escopo do cliente, vamos colocar assim, né? Acho que a gente poderia deixar aqui dicas de como é que os clientes podem usufruir melhor dessa nossa visão estratégica, né? Como eles podem usufruir melhor desse serviço que eles contrataram. Então, eu queria que cada um de vocês desse alguma dica, né, algum insight aí para os nossos clientes, para os nossos futuros clientes também, de como é que eles podem usufruir melhor dessa nossa visão estratégica e a gente, de fato, conseguir correr atrás do objetivo que ele busca. Eu acho que, assim, a primeira coisa, talvez o que seja mais importante, né, é não acreditar em tudo que vê por aí. Ser muito crítico nesse sentido do que eu trouxe ali para o início da conversa, de, vai ter muita gente prometendo resultado rápido, milagre, só que isso não existe. A gente sabe que tem no marketing muita construção por trás, que tem um trabalho de SEO, de orgânico, que ele é lento. Então, prometer o resultado rápido, desconfia, né? Prometeu que vai fazer tudo sozinho, eu vou te entregar naming, vou te entregar toda a estratégia de branding, eu vou te entregar a assessoria de imprensa, né? A mesma pessoa fazendo tudo isso sozinho, gente. Não é querer duvidar, mas cada um traz a sua técnica, que é... Equipe não consegue fazer tudo isso, porque é especialização, né, que a gente trouxe já. Com certeza, então, e também outra mensagem é saber, né, acho que é importante para que os clientes saibam que eles não estão sozinhos, da mesma forma que a agência também não quer se sentir sozinho, que quer sentir que o cliente seja parte, que participe com a gente. Acho que esses são os pontos mais importantes. Complementando essa fala da Aline sobre a construção do relacionamento e tudo isso que ela traz, é também entender que nós temos prazos e muitas vezes eu posso achar, eu tenho um prazo muito longo para executar alguma questão, é porque eles estão cheios de demandas ou algo do tipo. Na verdade, é porque nós precisamos do tempo certo para executar determinada etapa, né? Então, nessa construção, a gente não vai falar, nós vamos entregar XYZ em X dias, vamos fazer rápido, enfim, porque nós conseguimos, nós fazemos milagres aqui, enfim, não. Nós temos todo um processo definido, todas as etapas bem definidas, justamente para que para a gente entregar o melhor, né? Outras dicas que eu trago aqui é referente à questão de trazer qual que é a melhor forma de se comunicar. Eu prefiro falar por WhatsApp, eu gosto de fazer uma reunião semanal, quinzenal, enfim, para a gente entender também como que a gente vai construir esse relacionamento com o cliente, né? E, além disso, entender que muitas vezes nós temos por hábito a urgência, né? Eu preciso, né? Então, a gente sempre trabalha com planejamento justamente para que a gente não tenha urgência. Pode ser que surja alguma urgência no meio do caminho, enfim, é normal. Mas, como nós planejamos tudo antes, né, e nós tomamos o planejamento como base, evitar que, eu tenho essa urgência, eu preciso que seja feito para ontem, né? E participar dos processos, se envolver nos processos justamente para que esse tipo de situação não ocorra. Essas são as duas questões que... É bem importante, né, ressaltar que essa questão do planejamento, para a gente não viver no susto, né? É claro, né, alguma demanda mais urgente, alguma demanda extra vai acabar surgindo, porque a vida é dinâmica, a vida está acontecendo, mas não é todas as demandas que vão ser no susto, né? Então, a gente consegue planejar, a gente consegue trazer isso para poder fluir melhor, né? Júlia, alguma dica? Eu acho que todos são muito importantes, mas ao entrar numa agência, ao fechar com alguém, é importante mostrar o todo da sua empresa, o todo do seu negócio. Porque, como o Jorge, a Aline e a Lise falaram, a gente está aqui para caminhar junto com vocês para trazer resultados positivos. Mas, para isso, nós precisamos entender do negócio e entender quais são os objetivos do cliente, para, sim, aí trazer os resultados.
Excelente, esse ponto é muito importante mesmo, e é uma coisa que eu sempre falo com os clientes: quanto mais transparência a gente tem, mais confiança ambos os lados vão ter nesse processo, né? Acho que as dicas foram muito valiosas. Eu ia acrescentar alguns pontos, mas vocês já trouxeram praticamente todos que eu estava pensando, que são os principais, né? E aí, por isso, a gente chega no fim agora do nosso Astros Wave. Quero agradecer a presença de vocês três aqui. Acho que a gente trouxe assuntos bem relevantes, válidos, né? E para você que está nos assistindo, se você gostou desse nosso conteúdo, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e, se precisar de uma agência, pode entrar em contato com a gente.